Bom, então vamos começar aqui, né? Já temos uma planilha aberta, né, gente? Que eu deixei para facilitar nossa compreensão, para massificar nosso conhecimento, né? Uma planilha de notas, né? E aqui vai ter todas as funções que nós iremos trabalhar, beleza? Então, vamos começar trabalhando, né, com a função básica soma. Como que funciona essa função soma? Você pode somar valores, né? Tanto na parte da linha, né, na parte horizontal, quanto na parte da coluna, que seria na parte vertical, ou se você desejar também, você pode somar tanto linha e coluna. Então, lembrando, para começar uma função, né, eu quero calcular a média. Na verdade, primeiro vamos calcular a soma, né? Vamos somar as notas de João durante todos os bimestres, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o igual, eu vou chamar a função que eu quero, que no caso é soma, tá? Uma coisa importante também, tá? A soma, você pode digitar tanto minúsculo quanto maiúsculo que vai funcionar perfeitamente, beleza? Então, e aí eu quero colocar os parâmetros. Para colocar os parâmetros, eu vou ter que passar um macete para vocês bem tranquilamente aqui, tá, gente? Os parâmetros, os intervalos, podem ser dois pontos ou ponto e vírgula. Quando você tem o intervalo de tempo selecionado por 2 pontos, significa até. O que seria até? Né? Até uma sequência, do 1 até o 5, por exemplo. Então, todos os valores que tiver do 1 até o 5, 1, 2, 3, 4 e 5, serão o quê? Somados. Quando eu coloco ponto e vírgula, é e. Então, se eu coloco o seguinte, do 1 e o 5 vai somar 1 mais 5, que daria 6. Certo? Então, você tem que ficar ciente disso, porque isso cai muito em concurso público. A questão de intervalo, tá? 2 pontos é até, sequencial. Ponto e vírgula é e. Perfeito? Então, deixa eu apagar aqui para facilitar a nossa fórmula, né? A nossa função, senão fica ruim de vocês visualizarem. Perfeito, gente? Então, vamos continuar aqui, né? Vamos fazer a soma de todas as notas de João. Você pode selecionar um por um, né, com o mouse, ou você pode apertar e arrastar e ele automaticamente já te traz toda a seleção. Lembrando que você tem que fechar o parênteses, abrir o parênteses, fecha parênteses, e aí até caiu o concurso público, tá, gente? Se eu simplesmente colocar o igual, o nome da função, colocar o intervalo que eu quero e não apertar o Enter, não acontece nada. Tanto é que você pode perceber, vou aumentar aqui, ó, né? Ele não está acontecendo nada, ele está somando igual B até E3 e não fez nada. Agora, se eu der um Enter, ele vai somar notas, né? Então, 7 mais 7, 14, né? 14 mais 7, 21,5, 21,5 mais 9, 30,5, beleza? Então, tá aqui, né? A função soma. Mas como eu falei para vocês que pode somar tanto na parte horizontal quanto na parte vertical, vamos agora, né, mudar. Eu não quero mais ser linha, eu quero ser coluna, certo? O que nós vamos fazer? Vamos apagar aqui o intervalo de tempo que eu quero, né, dentro do parênteses. Eu quero somar as notas de Maria, né, de José, né, e de João. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma soma, só que dessa vez eu estou fazendo uma soma na coluna, né, na coluna B, no caso. Então, eu vou dar um Enter aqui, olha o que aconteceu. Ele somou para mim toda a coluna do primeiro bimestre, beleza? Professor, existe a possibilidade de eu somar, por exemplo, todas as notas de todas as pessoas de todo o bimestre? Sim. Então, o que você vai fazer? Eu vou clicar aqui do B3 até o B5, vou apagar e eu vou selecionar toda a coluna do primeiro, vou selecionar toda a coluna do segundo, né? Então, vou somar todas as linhas de João, José e Maria, as colunas 1, 2, 3 e 4. Quando eu der um Enter, ele vai mostrar todos os valores somados. Então, você veja, você note, né, que eu posso fazer uma função, fazer uma fórmula tanto na linha quanto na coluna ou misto, utilizando as duas nomenclaturas, as duas estruturas, linha e coluna, beleza? Então, finalizamos aqui, vou até colocar em vermelho, né? Finalizamos a soma, agora a gente vai para a média, tá? Bom, lembrando que você vai ter que colocar, eu vou aumentar o zoom aqui para facilitar, né? Tá aqui os valores, né? Então, eu vou colocar igual o nome da função, média. Uma coisa interessante, tá? No Calc, né, que é o concorrente direto do Excel 2016, ele não permite, por exemplo, que você digite erroneamente a fórmula. Por quê? Porque a média, se for colocar corretamente, ela tem acento. Mas eu vou colocar aqui igual a média, os valores que eu quero, que é a de João, né? Vou arrastar aqui, por exemplo, vou finalizar o parênteses para finalizar o intervalo, vou dar Enter. Você percebe
Que ele foi. Ele foi, só que ele automaticamente atribuiu, né, para a função o acento. No calc, ele não permite isso, tá? No calc tem que ser média com acento. Se você colocar média sem acento, ele não vai. Perceba que eu coloquei sem acento, vou dar um Enter. Quando eu clicar duas vezes para verificar, ele automaticamente vai inserindo para mim, né, a acentuação, beleza? Então, o que ele fez? A média, ele pega, soma todos os valores e divide pela quantidade de valores cadastrados, contabilizados, beleza? Então, a média, por exemplo, do João foi 7,6, né? Lembrando, eu quero atribuir isso para todos, né? O que eu faço? Vou pôr aqui na barra, na alça de preenchimento, clico e vai mostrando todos, né? Todos os usuários, todas as células abaixo, né? Então, eu estou fazendo uma referência, né? Uma referência relativa dos valores. Então, ele vai pulando a célula, vai comparando os valores de cada linha e cada coluna, respectivamente. Beleza? Bom, lembrando, a média é igual a soma. Eu posso somar, por exemplo, somente a primeira e a última nota do bimestre, só para ter noção? Pode. Então, em vez de colocar 2 pontos, eu coloco ponto e vírgula. Então, coloquei ponto e vírgula. 7 mais 9, sabemos que está 16. 16 dividido por 2, que foram as duas notas inseridas, está 8, né? Está aqui a média. Então, você pode fazer qualquer função, o intervalo ou sequencial, que é 2 pontos, ou ponto e vírgula, né? Que seria o quê? Que seria E, individualmente. Perfeito? Bom, tá aqui as respostas, né? E aí eu posso também utilizar para todos, tá? Então, finalizamos aí mais uma função, né? Vamos colocar em vermelho aqui, a função média, né? Média já foi. Função multi. A função multi, o próprio nome já faz a referência, você vai fazer uma multiplicação. Então, o que eu quero fazer? Vou tirar aqui, vou multiplicar aqui esses dois valores. Eu tenho o valor 2, eu tenho o valor 3, né? Eu vou digitar igual multi, né? Vou abrir o parênteses e vou colocar o intervalo que eu quero, né? Então, vou dar um Enter, 2 vezes 3 é 6. Aí eu quero colocar outro valor, vou colocar o valor 5 aqui, né? E eu quero que pegue essa extensão. Então, eu vou apagar aqui, vou colocar aqui 5 vezes 2 vezes 3, né? 5 vezes 2, 10, 10 vezes 3, 30. Está aqui o valor. Então, a função multi tem essa funcionalidade de fazer a multiplicação dos valores. Lembrando que você pode também colocar ponto e vírgula, que seria individualmente. Então, eu estou multiplicando 5 vezes 3, que vai dar 15. Beleza? Então, finalizamos mais uma função básica. Vamos agora para mínimo. Muito importante essa questão de mínimo. Então, vou selecionar aqui, né? Vou selecionar aqui a situação, por exemplo, aqui, né? E vou falar aqui a menor nota, né? Mínimo. Mínimo, né? Então, eu vou digitar igual a fórmula que eu quero mínimo. Lembrando que mínimo tem acento, mas ele consegue aceitar, né? Tanto com acento sem acento. Vou selecionar aqui o que eu quero, vou fechar e vou dar um Enter. Pronto, mostrou, né, a menor nota que eu tirei, né, mínimo. No caso foi 7. Vou mudar aqui, vou colocar 5, só para vocês terem noção. O que aconteceu? Mudou a nota mínima. A máximo é a mesma coisa. Vou colocar máximo aqui, né? Vou colocar igual, vou colocar máximo, né? Abro, seleciono os valores que eu quero, fecho, dou um Enter. Então, a máxima foi 9. Vou colocar no 5 o valor de 10. Mudou lá para 10, beleza? E automaticamente o mínimo mudou também, porque era 5 e foi para 10. Então, mínimo e máximo, você pega o último valor, né? Que no caso seria o mínimo, e o máximo você pega o maior valor. Tem muita gente que tem dúvida, né? Finalizamos mais um aqui, na comparação de mínimo e máximo e maior e menor. Gente, é muito importante saber essa diferença, porque isso cai em concurso. O mínimo, você só sempre vai pegar o último valor. O máximo, sempre o maior valor. E aí o que acontece? Às vezes, por exemplo, você quer verificar o seguinte: quem foi o terceiro classificado no concurso? Certo? Você não tem como utilizar a função máximo, porque a máximo só vai pegar sempre o primeiro. Então você pode colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, igual,
né, menor. E eu vou colocar, abrir parênteses. E aí ele vai falar o seguinte, qual que é o valor que você quer verificar, quem que é o menor? Que seria a minha matriz. Ah, eu quero todos os bimestres, quero ver qual que foi a menor nota. E aí você coloca um ponto e vírgula, tá? Então, esse ponto e vírgula vai falar o seguinte, qual que é a posição que você quer? Se você deixar a menor, a primeira, por exemplo, vai fazer a mesma função no mínimo, né? Então, vou fechar aqui, vou dar um Enter, ele vai mostrar, né, no caso, a menor nota. A menor nota, por exemplo, de José foi 5, né? Só que, por exemplo, imagine que você quer verificar a terceira menor nota de José, certo? Então você coloca o 3. E aí a terceira menor nota de José sabemos que foi 8, né? Vou colocar aqui 9, que aí você percebe, né? 8, a menor nota foi 8, agora eu vou tirar o 8, vou colocar 10 aqui, né? Você percebe que mudou, né? A terceira menor nota foi 9, porque ele está pegando de ordem decrescente. Vou colocar a segunda menor nota, sabemos que foi 6, né? Então, tá ali, a segunda menor nota. Maior é a mesma coisa, maior você tem flexibilidade, assim como menor. Então, você coloca igual maior, abre parênteses, coloca a matriz que você quer, né? Fecha ponto e vírgula, e aí eu quero o seguinte, eu quero a segunda maior nota, né? Segunda maior nota sabemos que foi 9, né? E tá ali o 9. Ah, eu quero a primeira maior nota, no caso aí você está ali utilizando a mesma finalidade do máximo, é 10. Eu quero, por exemplo, a quarta, vai mostrar a menor, o último valor, que no caso seria 5. Agora, se você colocar, por exemplo, o valor 5, vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque nós só colocamos um intervalo de tempo de 4 células e você está pedindo uma quinta célula onde não existe. Então você vai dar um Enter, ele vai dar um erro de num. O que seria esse erro de num? Significa que não existe o valor que você quer, certo? Então tá aqui os valores que nós estamos trabalhando, né? E aí assim nós finalizamos as funções básicas que são cobradas em questão de concurso público, tá? O que pode te confundir aí, né, igual eu fiz anteriormente, é a questão do mínimo e máximo e maior e menor, né? Ah, qual que é a diferença? O mínimo só pega o último valor, o máximo o primeiro valor. Já o maior, você pode decidir qual que é a posição, desde que você coloque no intervalo existente. O menor, você pode decidir a posição, desde que você coloque no valor existente também, beleza? Então vamos responder questões para massificar nosso conhecimento, beleza? Então vamos responder essa questão aqui, galera. Essa questão foi da Polícia Civil do Acre, né? Neste ano, 2017, para o cargo de escrivão, ele cobra o seguinte: a função igual soma de A1 2 ponto A8, quando executada, vai fazer o quê? Então vamos entender primeiramente, né, o que está acontecendo. Tá? Então eu estou fazendo a soma, está correto, igual a soma de A1 2 ponto a A8. Significa aqui que isso é até. Professor, o que seria até? Sequencial. Então ele vai somar os valores de A1 até A8. Então vamos verificar qual que é a alternativa que se encaixa a isso, beleza? Somará todos os valores das 8 primeiras linhas? Não, gente. Ele não vai fazer isso. Tá? Ele vai somar valores de A1 até A8. Então vamos lá, dividirá, pelo amor de Deus, cancela essa. Somará todos os valores entre A1 e A8. Tá aqui o nosso gabarito, ó. Tá aqui o nosso gabarito. Então A1 até A8, ou A1 entre A8, tá aqui o nosso gabarito. Resposta, né? No caso C. Multiplicará não é soma, é multi, então elimina-se e mostrará a porcentagem existente. Pelo amor de Deus, nada a ver isso aí, tá? Então nosso gabarito é a C. Bom, vamos responder mais uma questão para massificar nosso conhecimento. E essa é uma questão que eu gosto muito, né? Na verdade eu gosto quando cai questões desse tipo, porque ele exige todo o seu conhecimento, porque ele vai te cobrar quatro funções em uma questão só. Né? Então vamos analisar essa questão que ele está cobrando. Considere a planilha Excel apresentada acima, relacione corretamente as fórmulas aos resultados obtidos, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então você vai pegar as funções que estão desse lado, né? E você vai tentar encontrar os valores diante da coluna 2.
beleza? Então vamos começar com a questão de mínimo. Mínimo, nós sabemos que vai ser responsável por encontrar o menor valor, perfeito? Então, vamos lá. Só que aqui você já dá um choque, né? Por quê? Ele está falando mínimo B, dois pontos C. Professor, não pode anular essa questão? Não, gente. Porque, por exemplo, aqui ele não está trabalhando com célula. Porque nós vimos que a estrutura da célula é composta por o valor da coluna, que seria as letras, seguido com o valor da linha. Quando ele coloca somente um, ou, por exemplo, se ele coloca somente a letra, se for numeração, ele está falando da linha total, de fora a fora. Se for o valor da letra, ele está falando a coluna total. Então, vamos pegar o caso aqui. Ele está falando que ele vai de B e C, certo? Então, ele vai pegar todos os valores que está dentro de B e todos os valores que está dentro de C. E aí ele vai calcular dentro desse espaço quem é o menor valor, porque é mínimo. Quem que é o mínimo? Sabemos que é o 2. Então aqui sabemos que a função utilizada para encontrar foi, né, a opção 1, que é a questão do mínimo. Soma. Soma é a mesma coisa, né? Você vai somar os valores e aí, no caso ali, né, ele está começando de A e finaliza no próprio A. Significa que eu não vou ter duas colunas, eu vou ter somente uma. E quem vai ser esses valores que vai ser somado? Todos, porque eu não coloquei a posição, né, das células, eu simplesmente coloquei A. Se eu coloquei A, é toda a coluna, então ele vai somar, tá? E é até dica para concurso público, tá, gente? Sempre comece com os valores maiores, quando você vai fazer um teste se a função está correta ou não. Então vamos lá, 4 mais 3 é 7, 7 mais 2 é 9, 9 mais 1 é 10. Então, qual que é o valor que deu 10? Está aqui, o valor da função é 2. Vamos à próxima, média. Agora ele inverteu, né? Ele não está mais trabalhando com coluna, ele está trabalhando com linha. Por que eu sei que ele está trabalhando com linha? Porque ele está colocando números. Então ele vai pegar da linha 3 até a linha 3. Então ele vai pegar todos, né, esses valores aqui. Certo? Então ele pegou do 3 até o 6 e ele vai calcular uma média. Então vamos somar, né? Porque a média é o quê? Você pega todos os valores, né, soma e divide pelos valores contabilizados. Então 6 mais 5 é 11, 11 mais 4 é 15, 15 mais 3 é 18. Quantos valores tem aqui? 1, 2, 3 e 4. 18 dividido por 4 é 4,5. Então média é 3. Né? Vamos continuar. Na verdade, se você quiser, né, finalizar, você pode até finalizar, porque a única ordem que pode ser 1, 2, 3 e 4. Só que essa questão de máximo é uma questão muito interessante, porque ele está andando tanto a coluna que vai de A para B, quanto a linha que vai de 2 para 4. E isso é muito importante em questão de concurso público. Vou passar um macete que vocês vão utilizar para o resto da vida, tá? Então, no caso ali, ele está de A2, né? Ele está indo até B4. Primeira coisa que você faz nessa questão, você já sabe que são valores mistos. Como assim valores mistos? Eu vou andar tanto na coluna quanto na linha. E aí você tem que fazer uma multiplicação básica. Como assim multiplicação básica? Eu estava em A e eu fui até B. Então, A, B. Quantas colunas eu andei? Eu andei 2 colunas. Muito bem. E aí você coloca o sinal de multiplicação. Eu estava na linha 2 e fui até a 4. 2, 3, 4. Então eu andei quantas linhas? Eu andei 3 linhas. Por que você tem que fazer essa multiplicação? Para saber quais são os valores que você vai somar, né? Então, 2 vezes 3 são 6 células. Tá? Então, são 6 células. Então, vamos acompanhar, tá? Vamos colocar agora na prática esses valores. Então, você estava, né, na célula A2. Então, A1 está aqui, A2 está aqui. Deixa eu colocar em vermelho para facilitar a visualização de vocês. A2, certo? E eu andei, né, até B e fui até B4. Então, B4 está aqui. Então, eu fiz todo esse percurso. Eu fui de A2 até B4.
Quer confirmar? Uma célula, duas células, três células, quatro células, cinco células, seis células. Bate no cálculo? Bate. E aí ele está perguntando o máximo. Quem que é o máximo aqui? Sabemos de cara que o máximo é o valor de 5. Então está aqui 4. 1, 2, 3 e 4. Questão tranquila de se resolver, porque você entende, né, para que serve cada função, e essa é uma questão ótima, porque existe todo o seu conhecimento sobre funções básicas. Então aqui você só vai saber, né, se você praticar, tá, gente? Então peguem o Excel, tá? Ah, eu não tenho o Excel 2016. O Excel só mudou a parte da estrutura, lembre-se, né? Mas as fórmulas e as funções praticamente são as mesmas, perfeito? Então treine isso aqui, porque isso cai muito em concurso público, beleza? Bom, e agora nós vamos partir, né, para a parte avançada, porque nós vamos conhecer agora todas as funções, né, que caem em concurso quando se trata de funções avançadas. Então, eu peço que, se você teve alguma dúvida nas funções de média, de soma, de mínimo, de máximo, maior, menor e multi, retornem, dêem um pause no vídeo e testem e façam, respondam questões. Por quê? Porque essas questões vão precisar que você tenha conhecimento básico, beleza? Então, vamos para a prática novamente, né? Para que nós possamos conseguir entender melhor, perfeito? Bom, gente, agora iremos abordar as funções avançadas, né? E as funções avançadas que mais se caem em questão de concurso público são essas aqui, né? Que é o C, conte valores, conte num, conte C, soma C, concatenar e o agora, tá? Vamos começar então pela função avançada C. O que é a função avançada C? Ela faz uma comparação lógica, tá? Como assim uma comparação lógica? Vamos pegar, continuando, né, a tabela de notas, né? E nós sabemos que o cálculo de nota é o seguinte: se a média, por exemplo, for igual a 7, o que acontece com o aluno? Ele é aprovado. Se ele não alcançar a média 7, o que acontece com ele? Ele está reprovado. Então o C ele trabalha com isso. Você tem duas opções. Se atender ao critério, certo? Você vai ser aprovado. Se não, você vai ser reprovado. Beleza? Então vamos entender na prática como é que funciona isso. Como eu falei para vocês, né? Nós iremos agora fazer a parte prática das funções avançadas, né? As funções avançadas são igual a C, conte valores, conte num, conte C, soma C, concatenar e agora. Existem várias funções, conforme eu falei lá na guia fórmulas, mas essas são as que mais caem, beleza? Bom, continuando com aquela tabela criada na função básica, né? Eu vou verificar o seguinte, eu vou trabalhar com a primeira função, que é a função C. A função C trabalha como? Você vai ter uma condição lógica. Se essa condição lógica for aceita, você vai ter um resultado. Se não, você vai ter um outro resultado. Então, pegando a situação lógica de um aluno, como que um aluno pode estar aprovado? Se a nota dele for maior que 7. Se a nota dele for maior que 7, ele está aprovado. Se não, ele vai cair em outra comparação, que no caso seria o quê? Reprovado. Então é isso que a função C faz, ela faz uma comparação de um critério, né? E aí você tem o resultado se positivo, primeiramente, e o resultado negativo se for na segunda parte. Vamos entender isso na prática. Então eu vou colocar igual a C, né? Vou abrir parênteses e vou falar o seguinte: teste lógico. O que é o teste lógico? Eu tenho que verificar a média. Então média é essa célula, né? E aí eu vou ter que colocar o seguinte, que ela tem que ser maior, igual, né? Maior igual ao quê? A 7. Se a nota, né, for maior ou igual a 7, eu vou colocar o ponto e vírgula, colocar o parâmetro que eu quero. E que parâmetro que é esse? Ele está aprovado, não é isso? Então vai aparecer uma mensagem que está aprovado. Primeira dica que eu vou passar para vocês quando nós colocamos funções avançadas. Como aprovado seria texto, sempre tem que ter entre aspas. Agora, se você coloca um valor, não há necessidade de colocar, né, entre aspas. Então, texto tem que ser entre aspas. Então, eu vou colocar entre aspas, aprovado. Então, se a nota dele for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se não, vou ter que colocar um ponto e vírgula e dizer que ele está reprovado, que é texto também, né? Eu vou falar colocar entre aspas, reprovado.
fecho aspas, fecho parênteses. Se eu não apertar Enter, não acontece nada. Então, tá aqui a fórmula para vocês, ó, né? Se P3, que no caso é a média, for maior ou igual a 7, ele vai estar aprovado, senão ele vai estar reprovado. Vou dar um Enter e aí mostrou que no caso esse aluno está aprovado. Por que ele está aprovado? 8.3, logicamente, é maior que 7, né? Ah, para eu fazer para todas as funções eu tenho que criar? Não, você vai lá, seleciona a célula, né, passa na alça de preenchimento e arrasta, né? Percebam que esse aluno aqui, a Maria, ela está reprovado. Por quê? Porque ela está com 6. Se eu colocar aqui manualmente 7, já muda para aprovado. Se eu colocar 6.9, ela vai estar reprovada. Então, percebam que a função C ela é muito importante, porque ela faz uma comparação. Outra coisa que eu preciso salientar, dentro de uma função pode ter fórmulas e pode ter outra função. No caso, eu estou pegando o valor de média, mas vamos supor que não existisse, né, média. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso colocar média, né, vou abrir parênteses, vou arrastar a média dos valores que eu quero, vou fechar parênteses, né? Se for maior ou igual a 7, vai estar aprovado. Então, olha o que aconteceu. Dentro de uma função C, eu coloquei uma outra função que é chamada de média e calculei, né? E aí eu obtive o resultado. Então, dentro de uma função pode sim ter outra função. Beleza? Então, essa foi a função C, né? Eliminamos mais uma aqui. Então, vou colocar em vermelho aqui. Conte valores.